amado primeiro nos atraiu para si. Amém? Você está aí? Amém? Ok. E no amor desse Deus tremendo, eu quero declarar sobre a sua vida que assim como Ele foi com Moisés, Ele será com você. Amém? Ou seja, Deus está tomando sobre Ele a responsabilidade de usar a sua vida como instrumento para o louvor da sua glória. Amém, querido? Isso traz um descanso ao coração. Saber que não depende de nós. Nós dependemos do Senhor, então tudo depende do Senhor. O próprio Senhor Jesus dizia que Ele nada podia fazer sem o Pai. E nós reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que nós ainda estamos nos ajustando, por isso eu quero convidar você que está um pouquinho mais atrás, se quiser chegar mais juntinho de nós aqui, pode chegar junto. Nós vamos estar compartilhando. Eu quero estar me apresentando. Sei que a maioria de vocês, exceto o pessoal da nossa igreja aqui, não conhece. Meu nome é Soraya Juncker. Sou do Ministério Toque de Poder. É um ministério que tem trabalhado há 20 e poucos anos dentro da igreja metodista, né? A princípio nós morávamos no Nordeste e depois então nós fomos descendo, moramos um tempo também em Brasília e estamos vivendo aqui o nosso 6º ano em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, cumprindo aquilo que nós entendemos ser vontade de Deus através do nosso ministério sobre a vida da igreja nesse tempo aqui, né? Está aqui conosco também, comigo também é o meu esposo, Júnior Juncker, esse varão bonito. Fica em pé aí, amor, olha que coisa linda. 1,80 m, né? Com um pouco mais de 100 quilos, muito bem distribuídos para a glória do Senhor. A nossa filha Raíssa está aqui também. O meu filho Igor está por aí em algum lugar. E eu estava olhando aqui algo que Deus tem nos dado o privilégio de observar nesses últimos tempos em alguns lugares que nós temos ido ministrar. Estava aqui observando, estava o Rodrigo ministrando junto com o Ademar e os nossos filhos aqui junto conosco. E eu sempre me lembro de uma palavra que Deus deu há alguns anos atrás, quando Ele dizia que a geração que nasceu no deserto ia povoar a terra prometida. E ainda quando saía de casa hoje, eu estava pensando nisso e dizendo, Deus, né, até brinquei com um irmão aqui que está chegando na igreja, né, e disse para ele, você não conhece nada disso aí que eles estão cantando, né, porque eles estão cantando músicas que tem marcado a história da igreja há muitos anos. Você está chegando agora, mas esse povo aí tem no mínimo 20 anos de caminhada junto à igreja, né? E nós que estamos caminhando há 20 e poucos anos como ministério na igreja, nós olhamos e vemos o deserto que nós já passamos, de provações, de humilhações, mas nós vemos o fim proveitoso de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então nós temos certeza de que essa geração que nasceu no deserto, né, que passou conosco por todas essas provações, mas aprendeu a se alimentar do maná, aprendeu a beber água diretamente da rocha, aprendeu a estar debaixo da nuvem do Senhor, aprendeu a ser guiado pela coluna de fogo, querido. Essa geração é a sua geração, você que está aí, que não usa óculos ainda para ler a Bíblia, que não está pintando o cabelo de loiro ainda, é naturalmente loiro em nome de Jesus. Você que é parte dessa geração, o Senhor está dizendo que há expectativa em cima de você do trono, porque Deus chamou você para povoar a terra prometida, para o louvor da sua glória. Amém, querido? Então diga para o irmão que está do lado, você foi chamado para povoar a terra prometida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus por isso. É? E aí, sabe uma coisa que vem ao meu coração? É que muitos dos nossos, né, como dizia o pastor Ademar, que começaram, quem sabe, conosco há muitos anos atrás, desistiram no meio da caminhada, porque as lutas são muito grandes, sim, as dificuldades são muito grandes, sim, mas muitos desses, né, desistiram porque não tinham, quem sabe, caminhado, não tinham o parâmetro que hoje vocês têm.
né? Porque vocês estão caminhando com essa geração que passou por tudo isso e permanece. E aí eu creio, queridos, que essa é uma geração que não vai desistir. Diga glória a Deus por isso. Porque vocês estão caminhando com aqueles que Deus tem estabelecido como parâmetro de bênção, né? No meio da igreja. Como esses homens e certamente mulheres que Deus tem usado todos estes anos para abençoar a igreja através da sua experiência e da sua vida. Os filhotes estão ali preparando, porque é um cântico que nós compartilhamos com a igreja e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Nós estamos aqui para falar sobre adoração, né? Adoração e oração. Tem um momento em matemática, e eu creio que vocês vão lembrar melhor que eu, que já passei há muito tempo do colégio, né? Em que a gente estuda sobre contém e está contido. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Levanta a mão, deixe-me ver. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso e vamos perceber que na realidade oração é uma proposta de conter e estar contido, a adoração na oração e a oração na adoração. E a gente vai caminhar um pouquinho nisso daí, mas é um cântico que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se já dá para tocar aí, mas esse cântico nos foi dado pelo Senhor o ano passado. Eu tenho tido um problema vocal. O pessoal da igreja tem nos acompanhado, sabe disso. Ainda agora mesmo a minha xará virou para mim e falou: "Ih, tia, tá rouca?" Falei: tô rouca. Eu tenho tido um problema vocal e o ano passado, em meio a esse problema e essa dificuldade de me expressar assim, em canto, em palavra, lembro de estar aqui num determinado momento adorando na nossa reunião de oração e estávamos ali ajoelhados, rosto no chão, e eu comecei a dizer algumas coisas no coração para Deus. Eu disse: Deus, como eu queria poder cantar hoje, como eu queria poder expressar aquilo que está no meu coração para o Senhor. E naquela hora, querido, eu ouvi o Senhor dizendo algo que tenho dito sempre aos ministros de plantão em todos os lugares. Não é exatamente o que sai dos nossos lábios que Deus ouve. Deus ouve antes a expressão do nosso coração. E naquela hora Ele disse: filha, não é exatamente o que sai da tua boca que eu ouço a expressão do teu coração. Naquela hora eu só fiz chorar e fui para casa. Passado alguns dias nós teríamos um encontro mais ou menos como esse de louvor e adoração, exatamente o ano passado, em novembro, e já era de madrugada antes do encontro e estava ali já agradecendo a Deus porque sabia que Deus daria vitória no dia seguinte, que o encontro seria uma bênção. E aí eu comecei a agradecer e a dizer: Senhor, como é bom poder descansar nos teus braços. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está tomando conta de tudo. E que se o Senhor não fizer, as coisas não vão acontecer, mas o Senhor está fazendo. E Jesus testemunha acerca do Senhor, dizendo que o meu Pai trabalha ainda hoje. Diga para o irmão que está do lado: Deus não é preguiçoso. Por isso você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Põe a mão à obra, querido, porque há muitas coisas que Deus quer fazer através de você. E aí naquela hora eu comecei a dizer: Senhor, se eu vier a passar luta ainda, que eu venha a passar luta, porque ela é proveniente da caminhada, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se eu clamar, escuta o que está no meu coração. Se eu chorar, Senhor, venha enxugar as minhas lágrimas. Agora, se eu sorrir em oração, recebe, porque é uma expressão singela do meu ser, apenas dizendo: te amo, Senhor. Então é esse cântico que eu quero chamar a minha metade cantante para estar comigo aqui. Já está aí? Aleluia. Essa é a geração que vai povoar Canaã, querido. Vai tomar conta do negócio em 2 segundos. Maravilha, Deus. Chega-me a ti, Que maravilha é aconchegar-me nos teus braços de amor. Ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Abre meu coração. Compartilhar o que sinto, Senhor. Pode dizer comigo?
chegar-me a ti, que maravilha é aconchegar-me, Senhor, aconchegar-me nos teus braços de amor, ouvir a tua voz, ouvir a tua voz, abrir meu coração, compartilhar o que sinto, Senhor. e quando eu clamar, Senhor, quando eu clamar, escuta o meu coração. Quando eu chorar, enxuga as minhas lágrimas. Quando eu sorrir em oração, recebe a expressão do meu ser. Com singeleza quer dizer, te amo, Senhor. aleluia. Vamos declarar mais uma vez? Chegar-me a ti, que maravilha é. Diga, aconchegar-me, Senhor, aconchegar-me nos teus braços de amor, ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua voz, abrir meu coração, compartilhar o que sinto, Senhor. e quando eu clamar, Senhor, Quando eu clamar, escuta o meu coração. Quando eu chorar, enxuga as minhas lágrimas. Quando eu sorrir em oração, recebe a expressão do meu ser. Com singeleza quer dizer, te amo, Senhor. só as nossas vozes, eu quero ouvir você dizer, Chegar-me a ti, que maravilha é. diga, aconchegar-me, Senhor, aconchegar-me nos teus braços de amor, ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua abrir o voz, coração, abrir meu coração, compartilhar o que sinto, Senhor. e quando eu clamar, Senhor, quando eu clamar, escuta o meu coração. Quando eu chorar, enxuga as minhas lágrimas. Quando eu sorrir em oração, recebe a expressão do meu ser. Com singeleza quer diga, te amo, dizer, Senhor. te amo, Senhor. Quando eu clamar, clamar, escuta o meu coração. Quando eu chorar, enxuga as minhas lágrimas. Quando eu sorrir em oração, recebe a expressão do meu ser. Com singeleza quer dizer, te amo, Senhor. eu te amo, Senhor, Te amo, te amo,
Senhor, a tua presença. Amo, Senhor, cada feito da tua mão. Amo, Senhor, cada movimento do teu Santo Espírito. Amo, Senhor, a tua palavra. Amo-te. Te amo, Pai. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito de Deus. Trindade excelsa, nós te amamos. Queremos declarar, Senhor, com singeleza, esse amor que procede certamente, Senhor, do teu amor que foi derramado sobre nós, numa resposta, Senhor, positiva à revelação do teu amor em Cristo Jesus, no poder do teu Santo Espírito. Só as nossas vozes. Diga: quando eu clamar, Senhor, quando eu clamar, escuta o meu coração. Quando eu chorar, enxuga as minhas lágrimas. Quando eu sorrir em oração, recebe a expressão do meu ser. Com singeleza quer dizer: te amo, Senhor. Diga: te amo, Pai. Te amo, Pai. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Diga: Santo. te amo, Pai. Te amo, Pai. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Te Santo. amo, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Aleluia. E o amor de Deus que é derramado sobre nós não nos deixa confundidos, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? O amor de Deus foi derramado sobre nós. Você está com a sensação que eu estou de que de alguma forma nós já fomos plenamente alimentados pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo testemunho, pelos cânticos, por tudo aquilo que já foi ministrado no nosso meio? E eu estava ali atrás dizendo assim: oh, Senhor, eu me sinto já alimentada, eu me sinto já abençoada, né? A vontade que dá é dizer assim: amado, vamos ficar quieto agora, né? Vamos deixar ninguém falar, deixa só o Senhor falar ao coração, quem sabe num cicio suave, né? Na quietude agora. E aí, quando eu dizia isso, o Espírito me trazia à memória um entendimento que eu quero declarar sobre a sua vida. É que a palavra do Senhor diz que o Espírito não é derramado por medida. Entende? O Espírito não é derramado por medida. Então ele vem plenamente sobre nós em todo o tempo. Quando a palavra do Senhor é ministrada, o Espírito vem plenamente sobre nós. Quando o cântico é dirigido e dirigido na unção, o Espírito vem plenamente sobre nós, porque ele foi derramado plenamente sobre nós. Então não é por medida. Não houve uma medida antes e tem uma medida agora, entende? Fomos plenamente alimentados já. Diga glória a Deus por isso. E agora seremos plenamente alimentados. Diga glória a Deus por isso. Porque a medida de Deus não é senão plena, né? Deus é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus de plenitude. Ele é o Deus de toda glória, toda graça, toda sabedoria, todo poder. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Então essa sensação de que você está alimentado, assim como eu estou, né, de que você já está abençoado, procede da plenitude de Deus que está no nosso meio. Diga aleluia. Isso não significa que Deus não possa falar coisas novas ao nosso coração nessa hora. Não significa que Ele não possa nos abençoar de uma maneira diferente nessa hora. Mas o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e está sobre as nossas vidas neste lugar, está nos alimentando com a plenitude desde o primeiro momento, certamente. Nós chegamos de viagem essa noite, estamos tendo o primeiro momento aqui, né, com os amados irmãos, e vai ser o único momento. Mas nós estamos na certeza de que a plenitude da graça de Deus está com cada um de vocês desde o primeiro momento desse encontro, que eu não sei que momento que foi, quinta-feira à tarde, foi isso? Quinta-feira à tarde. Você não está sentindo isso? Pergunta para o irmão que está lá: você está sentindo, meu filho?
Porque também se você não está sentindo, não tem problema. Você tem que crer mesmo, amém? Esse negócio de sentir é muito perigoso também. Né? É muito bom quando a gente pode sentir, amém, querido? Mas se não sentir, não tem problema. Fala para o irmão que está do lado. Se não sentir, basta crer. Não tem problema. Tá bom? Você está crendo que a plenitude do Espírito de Deus é sobre você nessa hora, né? Às vezes brincava com os irmãos aqui, até da igreja também, dizia para ele, esse negócio de sentir é perigoso, porque às vezes você pode estar sentindo um comichão na barriga e nada mais é do que verme. Agora, crer, querido, faz toda a diferença. E aí sim, a palavra do Senhor diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia. Diga, eu quero. Eu quero ver a glória de Deus. Você sabe que ontem nós estávamos ainda com os irmãos numa outra cidade e o irmão estava compartilhando, nós estávamos caminhando de um lugar para o outro no carro e um irmão estava compartilhando conosco de uma oração que um ministro dos Estados Unidos, que esteve agora há pouco tempo aqui no Brasil, fez. Disse que a grande inquietação do coração dele era que as pessoas pudessem enxergar. E eu falei, puxa, eu me identifico com isso. Porque a palavra do Senhor que está sobre nós, como igreja, diz que a geração que vir essas coisas acontecerem, não está falando da geração que estiver vivendo quando essas coisas acontecerem, mas a geração que enxergar essas coisas acontecendo, amém, querido? E diz que essa é a geração que vai ver a volta do Senhor. É a geração que enxergar o mover de Deus. Então eu tenho tido esse zelo de clamar ao Senhor que haja visão sobre a igreja, que nós enxerguemos como igreja. E aí ele dizia que esse irmão lá dos Estados Unidos teve essa inquietação no coração dele. E ele só dizia assim para o Senhor, Senhor, eu quero orar porque eu quero que as pessoas enxerguem. Eu quero que as pessoas enxerguem. E ele tem um ministério de operação de milagres. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ver o poder de Deus operando do lado de fora também. Porque nós cremos no poder que opera do lado de dentro. E esse para mim é o maior milagre. É Deus pegar o coração de alguém e transformar. Esse para mim é o maior milagre de todos. Mas eu não sei quantos de vocês, quantos de nós aqui já pôde ver o poder de Deus operando do lado de fora. Entende? Ter a oportunidade, eu já vi, de ver paralíticos se levantando. Você pôr a mão e dizer assim, levanta em nome de Jesus, e o paralítico se levantando. Ver cegos, agora enxergando. Ver surdos ouvindo. Não sei quantos de vocês, mas Deus faz essas coisas ainda hoje. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Porque Jesus é o mesmo hoje, que era ontem e o será eternamente. Amém, querido? Esse tipo de coisa continua acontecendo. E aliás, a palavra do Senhor diz que aqueles que crerem serão seguidos por determinados sinais semelhantes a esse. E esse irmão tem um ministério nessa área, esse irmão lá dos Estados Unidos. Ele tem um ministério nessa área, ele tem o dom de operação de milagres, sobre o qual fala a palavra do Senhor. Mas diz, esse irmão estava contando do seu testemunho que nesse ardor de que as pessoas possam enxergar, Deus o usa especificamente para restaurar visões. Então são vários ministros que têm dons nessa área, mas quando é para orar por visão, chamam a este irmão especificamente. Por quê? Porque ele desejou ardentemente no seu coração que as pessoas enxergassem. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é que aquele desejo intenso que Deus põe no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Amém, querido? Você está aí? Amém? Amém. Aquele desejo intenso que Deus põe no seu coração e que você diz assim, Senhor, é isso que eu quero ver sobre a igreja. Deus está dizendo para você nessa manhã, então eu vou usar você para fazer isso na vida da igreja. Amém, querida? Em nome de Jesus, você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na igreja? Eu tenho dito, Senhor, por favor, eu quero ver a igreja enxergando. Eu quero ver o teu povo percebendo a manifestação da tua presença, da tua glória, do teu poder, a tua palavra, Senhor. Eu quero ser parte de uma igreja assim, uma igreja que enxerga. E aí eu creio, querido, que o Espírito de Deus está gerando isso no meio da igreja. Uma igreja que enxerga, e que porque enxerga vai ver manifesta a glória de Deus no nosso meio, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, diz a palavra do Senhor, e Ele está agindo em nosso meio. Pergunte para o irmão que está do lado, você está enxergando? Amém?
Porque se você não está enxergando, eu quero orar por você agora. Isso não estava no script. Mas põe a mão nos seus olhos, eu quero orar por você agora. Senhor, nós somos tua igreja reunida neste lugar. Cremos, Senhor, na plenitude da manifestação da tua graça que está sobre nós neste lugar. Cremos, Senhor, na plenitude da manifestação do teu poder e da tua glória. E agora eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dessa igreja. Dá-lhe, Senhor, a capacidade de enxergar, Senhor, enxergar o teu mover, enxergar, Senhor, a dinâmica do teu Santo Espírito, enxergar, Senhor, toca, Deus, se há necessidade física, toca, se há necessidade, Senhor, espiritual, toca agora, no teu poder, Senhor, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebeu? Quem recebeu, diga recebi. Amém. Você crê? Você não precisa sentir um comichão nos olhos, amém? Basta você crer. Agora vire para o irmão que está do lado e pergunte, você está vendo? E aí ele vai ter que dizer assim, sim. Sabe por quê, querido? Porque a glória de Deus não se manifesta em outro lugar, senão naqueles que foram chamados para ser templo do Espírito Santo. E eu vejo a glória de Deus em ti. Aleluia. Você está enxergando a glória de Deus aí na vida do seu irmão? Amém, querido? Nós somos o quê? Santuário de Deus, templo do Espírito Santo, casa espiritual, diz a palavra do Senhor. Então olha para o seu irmão e fala assim para ele, eu estou enxergando Deus. Aleluia. Você é a cara do Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Abra o olho, japonês, porque Deus está neste lugar. Você está vendo? Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você, e o tema que nós propusemos aqui, queridos, foi adoração. Quando nós fomos procurados pelo pessoal dos Salmos, da coordenação, eles pediram que nós estivéssemos ministrando alguma coisa sobre intercessão e adoração. Falei para eles, vou pensar num tema que seja interessante, né? E aí, então, falei para eles, olha, eu acho que adoração, uma proposta de vida, é um tema abençoador para nós estarmos compartilhando. Por quê? Porque a oração já passa a ideia de que a oração está contida na adoração. Nesses 20 anos de ministério, 20 e poucos anos de ministério, nós temos trabalhado na área de adoração, ministrando adoração através de cânticos, através de palavra, através principalmente de expressão de vida, porque eu creio que essa é a grande necessidade. E nesses últimos 6 anos em especial, aqui junto à Igreja Metodista na Grande São Paulo, nós temos ministrado sobre oração e intercessão, numa tentativa de resgatar alguns entendimentos sobre a vida da igreja, sobre os quais eu quero compartilhar com você. Nessa tentativa de resgatar esse entendimento de que há 2 tipos de pessoas que Deus procura. Diz a palavra, Ezequiel capítulo 20, versículo 30, diz que Deus procurou um homem e certamente uma mulher que se pusesse diante dele a favor dessa terra. Deus estava procurando intercessores, homens e mulheres que se colocassem diante dele a favor do seu projeto em relação à terra, como foi Moisés, que no determinado momento, quando Deus disse, Moisés, não dá mais, eu vou eliminar esse povo, e ele disse, Senhor, não faças isso, é o teu nome que está em jogo. Se o Senhor fizer isso agora, o povo vai dizer, que Deus é esse que tirou o povo lá do lugar onde eles estavam e trouxe para o meio do deserto para destruí-los no deserto? Senhor, se o Senhor for fazer isso, então começa riscando o meu nome. Moisés estava se colocando como intercessor, entre Deus e o povo, para que Deus pudesse então estabelecer a sua vontade na vida daquele povo. E diz a palavra do Senhor num texto que certamente vocês conhecem bem, João capítulo 4, o texto da palavra do Senhor diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então diga comigo, Deus procura 2 tipos de pessoas: intercessor e adorador. O intercessor não é alguém que ora esporadicamente, não é alguém que ora durante um momento de culto, não é alguém que ora no momento devocional. Intercessor é alguém que vive para orar. Dá para entender isso?
Um crente, naturalmente, ora em muitos momentos. O intercessor ora em todo o tempo, porque ele entendeu que ele foi chamado para isso, para estar diante de Deus, a favor do projeto de Deus, diante também daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então o intercessor é alguém que entendeu que precisa ter uma vida de oração. E não faz isso esporadicamente, faz o tempo inteiro. O intercessor é alguém que vive para orar. E o adorador é alguém que entendeu que foi feito a imagem e semelhança de Deus para o louvor da glória de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 10 em diante, fomos feitos para sermos para o louvor da glória do Senhor. Então ele entendeu que foi feito para amar a Deus e estar diante de Deus. A adoração significa estar diante de Deus continuamente, né? Cumprindo a vontade de Deus, não muitas vezes expressando em palavras, mas certamente em vida e disposição de coração. Então nós temos trabalhado nessa tentativa de resgatar esse entendimento de que há esses dois tipos de pessoas que Deus procura, e que de alguma forma se fundem numa só. Porque oração significa com oração. Significa que a adoração é uma expressão com oração. Oração significa verbalização. Ou seja, é pôr em palavras. Orar significa pôr em palavras, né, aquilo que está no coração. Compartilhar com o coração de Deus. Oração significa com verbalização. Em outras palavras, significa pôr Jesus em palavras, porque Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Amém, queridos? Pôr Jesus em palavras. Orar significa pôr Jesus em palavras. Diga comigo, orar significa pôr Jesus em palavras. Orar significa colocar-se diante de Deus, pondo Jesus em palavras. Dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo? Amém? Pergunta para o irmão, está entendendo, meu filho? Ou está confuso o negócio? Orar significa colocar-se diante de Deus, pondo Jesus em palavras. Por quê, queridos? Porque foi Jesus que estabeleceu um novo e vivo caminho que nos leva direto ao coração do Pai e à intimidade com o Senhor. Então o que eu quero dizer para você é que, de alguma forma, o intercessor e o adorador se fundem numa só pessoa. Por quê? Porque estar diante de Deus significa estar disposto a compartilhar o que está no coração. E isso é orar. E estar diante de Deus é adorar. Então, nós oramos quando estamos diante de Deus. E nós adoramos quando nos colocamos em oração. Dá para entender isso daí? Contém e está contido. Está tudo num bolo só. Diga glória a Deus para isso. Dá aquela sensação de comida no Nordeste, quando a gente põe a mão no prato, e eu não sei se tem alguém aqui, fora eu e os meus 2 filhos que são nordestinos, mas a gente põe a mão no prato junto com feijão e farinha e faz aquele moe, ninguém sabe mais o que é feijão e o que é farinha, mas é aquilo que vai alimentar. Contém e está contido. Oração. Está tudo num bolo só e vai alimentar você. Amém, querido? Em nome de Jesus? Então, o que nós precisamos entender nisso? É que essas duas expressões estão desde o princípio acompanhando a humanidade. Desde o princípio, né? O homem tinha acesso direto ao Senhor Deus e compartilhava com Deus o que estava no seu coração, e Deus compartilhava o coração com o homem também. Isso é comunhão e é oração. E isso é adoração, porque é estar diante de Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, desde o princípio isso existe. Não é, querido? A adoração, para muitos de nós, acabou se tornando um tipo de expressão. Por exemplo, quando a gente, na nossa igreja, na igreja metodista, a adoração vem em primeiro lugar na liturgia. É diferente de outros grupos que nós temos aqui representados, quando você vai, né, ação de graça, louvor, até chegar na adoração. Para o metodista, a adoração é o princípio de todas as coisas. Então o metodista entende que primeiro ele adora, porque ele se coloca diante de Deus, e aí quando Deus revela o resplendor da sua glória, ele olha para ele como Isaías fez e diz assim, opa, quem sou eu? E aí ele confessa.
E aí ele se dispõe a ir para a obra. Então para o metodista começa antes. Começando antes ou depois, o que eu quero dizer para você que a adoração não é um momento litúrgico, simplesmente. Não é um momento da liturgia cultica. Não é um momento específico na vida do cristão. A adoração é o projeto de Deus desde o princípio para o homem. É intimidade e comunhão. É partilhar de coração. É ação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, diga para o irmão que está do lado, não durma não, meu filho. Porque deve durar só umas 4 horas essa palavra. Tá bom? Ok? Quantos dizem misericórdia? Fala baixinho. Ok? Então nós precisamos entender isso daí. Que a oração é projeto de Deus desde o princípio. Desde o princípio para compartilhar com o homem. Agora o que aconteceu? Homem pecou. Homem e mulher pecaram, e eles se distanciaram desse princípio. Eles se distanciaram, então, do projeto de Deus, que era ter comunhão contínua com eles. E foi necessário Deus começar num projeto chamado restauração. E o que eu quero compartilhar com você, nessa expectativa de que Deus esteja imprimindo em nós o entendimento de que nos chamou para uma vida de adoração, é um projeto de restauração que Deus realizou através de um jovem. Diga, é coisa de jovem. Falado por velho, mas é coisa de jovem. Tá? Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Quem achou, diga pronto. Ixi, tá ruim, hein? Vamos ficar em pé para ler a Bíblia? À medida que você vai achando, vai ficando em pé, vamos ler a palavra do Senhor? Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto nos santuários a Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Põe a mão na Bíblia, nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos aqui com a Tua Palavra aberta e queremos declarar que estamos abertos diante da Tua Palavra. Nós estamos tocando a Tua Palavra e queremos te pedir, Senhor, vem tocar as nossas vidas por meio da Tua Palavra também, Senhor. Vem imprimir em nós o entendimento necessário, Senhor, para que como obreiros aprovados por Ti, Senhor, não tenhamos do que nos envergonhar, Senhor, e o inimigo não tenha chance, Senhor, sobre as nossas vidas, encontrando, quem sabe, Senhor, brechas e oportunidades, Senhor, de nos fazer deter diante da obra que Tu queres realizar através das nossas vidas. Desde já, Senhor, nós abençoamos esses amados irmãos e irmãs que estão aqui, esses jovens, Senhor, homens e mulheres que estão neste lugar, na certeza de que Tu nos convocaste, Senhor, para manifestar a Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Podeis vos sentar, amados. O que eu quero dizer para você é que o projeto de restauração de Deus
dessa obra de adoração, nesse entendimento de que está contido e contém, ele se estabeleceu através da vida de homens e mulheres, certamente no decorrer de toda a história. A palavra do Senhor nos mostra que porque houve uma quebra, né, desse projeto inicial do Senhor, lá no princípio, foi necessário que Deus estivesse levantando sempre homens e mulheres na tentativa de resgatar essa possibilidade de ter comunhão, ter adoração e compartilhar o seu próprio coração com homens e mulheres. E Deus então o fez através da vida de Abraão. Nós conhecemos a história, né? Deus chamou Abraão e Abraão foi tido como amigo de Deus. Deus chamou a Abraão para estar diante dele e gerar, quem sabe, um povo diferente. E disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E diz a palavra que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, que passou a se chamar Israel. Deus estava gerando um povo na expectativa de que esse povo entendesse que foi feito para ter comunhão com ele e dividir aquilo que estava no seu coração. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o povo de Israel sempre teve uma postura difícil. E, aliás, ainda hoje, o povo de Deus é um povo trabalhoso. Diga, só misericórdia. Mas se você olhar para nós como igreja, como nós somos trabalhosos, né? Se você é líder em alguma área na sua igreja e você está dirigindo, quem sabe, um grupo da sua igreja, você olha para o grupo e você tem a mesma sensação que os líderes do povo de Israel tiveram em toda a caminhada do povo de Israel. Eita, povinho trabalhoso é o povo de Deus. Continua sendo assim até hoje. Nós somos trabalhosos, nós somos resistentes, né? Parece que a semelhança do povo de Israel, parece que Deus tem que derramar maná todo dia e Deus quer derramar, mas parece que Deus tem que fazer alguma coisa extraordinária a cada momento para que a gente continue na mesma direção e não perca a direção sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E mesmo quando Deus tem o intuito de nos abençoar, nós somos resistentes. Tenho observado uma igreja que é resistente até para ser abençoada. Diga misericórdia. Você está chamando a igreja para vir à frente, para receber uma oração, para receber uma palavra, e ainda tem gente pensando assim: não sei se eu vou. Se eu for à frente, o que vão pensar de mim? Depois dessa palavra que foi dita, vão pensar que eu estou indo por causa da palavra e vão pôr a minha vida em xeque. Afinal de contas, é a minha vida espiritual. Que coisa horrível. Mas nós somos assim, como Israel de Deus ainda hoje. Somos resistentes até para ser abençoado, né? O pessoal da igreja conhece o nosso testemunho quando o médico tinha dito que eu não poderia ter mais filho e Deus disse que eu teria mais um filho, né? Eu lembro exatamente do dia quando nós estávamos numa conferência ministrando e o pastor foi ministrar a palavra depois e ele estava ministrando nessa direção: Deus pode tocar a tua vida hoje, pode te curar. E eu lembro de ter colocado a mão no meu ventre naquela hora e disse: Senhor, então toca o meu ventre. Mas na minha cabeça eu não tinha intenção de ter mais filho, não. Eu só queria ser curada, né? Eu disse: Senhor, vem me curar então. E naquela hora o Senhor me tocou e ainda me disse uma palavra, disse: eu te darei um fruto como sinal da cura que eu realizei na tua vida hoje. E aí eu falei: bom, será um fruto? Oh Deus, usa o meu ventre, Senhor, para gerar filhos espirituais. Fique à vontade, Deus. Eu quero no mínimo 1 milhão de pessoas para ti, né? Olha, Jesus, eu vou te dar um. E aí, quando, queridos, eu engravidei, que luta que eu passei. Porque na nossa cabeça, 2 era o que nós tínhamos planejado, tá? E que luta que eu passei. E Deus dizia assim: mas eu quero te dar uma terceira bênção. Eu dizia assim: Senhor, mas está fora dos meus planos. Eu quero te dar um terceiro filho, Senhor, mas olha, Senhor, eu não vejo condição financeira agora de acontecer esse negócio, né? E aí eu lembro que, na época, eu comecei a sentir uns sintomas que eu já tinha visto em algum lugar 2 vezes. E aí eu falei assim pro Júnior, né? O meu marido, eu falei assim: vida, eu acho que eu tô. Ele dizia: nem fala o resto, isso deve ser infecção urinária. Não, eu acho que eu já passei por esse negócio. Eu dizia: não, mas isso deve ser problema de ovário, qualquer coisa serve, menos... E aí, queridos, eu lembro que na época eu fiz 2 exames e dava negativo, porque Deus estava tratando o nosso coração. E quantas vezes eu lembro de ter chegado para o Senhor e dizer assim: Senhor, jogando palavra na cara de Deus: você já fez isso? Não, isso é coisa minha só então. Eu dizia assim para o Senhor: Senhor, a tua palavra diz, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, está aqui na tua Bíblia.
Deus só queria nos abençoar, queridos. Deus queria, a palavra do Senhor diz que filhos são herança. Deus estava querendo acrescentar a herança, mas nós somos resistentes até para ser abençoados. Diga misericórdia. E aí eu lembro que um dia eu fui para diante do Senhor e o Senhor me fez entender o versículo que está em Eclesiastes, que diz assim: porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí o Espírito disse: o que é eternidade? Eu falei: é vontade de Deus desde o princípio para o homem. Ele disse: então lê o versículo de novo. Aí eu li de novo. Então, porque Deus colocou a vontade dele no coração do homem. E o Espírito disse: agora você entendeu? A vontade que ele realiza é aquela que ele colocou no coração do homem. E a vontade de Deus que está no nosso coração e que Deus imprimiu no nosso coração é aquela que a gente tem até medo de dizer, com medo que aconteça. Sabe qual é? Tem algumas vontades no seu coração que você tem até medo de colocar em palavras com medo que aconteça? Provavelmente foi um projeto que Deus já implantou no seu coração. Diga para o irmão que está aí perto de você: não resista. Seja abençoado. Nós somos resistentes, queridos, para ser abençoados. E aí eu lembro que quando eu cedi, então, a esse entendimento, porque lá no íntimo, eu queria e não queria. Sabe como é que é? Aí eu fui fazer o terceiro exame, deu positivo. Hoje a nossa bênção tem 9 anos já, se chama Radassa, né? E aí tem toda uma história do que Deus fez na nossa vida a partir de então, promessas que Deus cumpriu, tudo. Mas o que eu quero dizer para você é que nós somos assim, a semelhança do povo de Israel. O povo de Israel era resistente até para ser abençoado. Deus queria fazer as coisas, mas o povo estava resistindo, e a gente tem resistido à bênção de Deus. Deus quer usar a sua vida de uma forma extraordinária, e você diz assim: Senhor, mas isso não está de acordo com o que eu tinha planejado, né? Senhor, segura a onda aí, né? Mas isso não é o que eu tinha pensado, né? Eu lembro que quando eu entendi que a palavra diz: buscai os melhores dons, buscai os dons espirituais, e eu comecei a buscar, eu dizia: Senhor, olha, isso aqui é bonito demais. Eu só quero pedir uma coisa para o Senhor: só não me dá o dom de profecia. Diga para o irmão que está do lado: Deus é paciente. A gente fica estabelecendo limites daquilo que a gente quer ver Deus fazendo na vida da gente, querido. E Deus pacientemente espera até você ceder. Diga: Ele vai esperar por você. Não importa o tempo que demore, Ele vai esperar até você ceder. Amém, querido? Em nome de Jesus. Não adianta, querido. Deus vai assim, vai tratando conosco e vai nos trazendo para a sua presença até Ele fazer aquilo que Ele desejou fazer através da sua vida. Mas aí nós conhecemos a história do povo de Israel, e Deus desejou tudo isso acerca do povo de Israel, mas o povo de Israel resistente. E aí nós conhecemos a história: eles foram parar no Egito. Foi necessário que Deus levantasse, depois de 400 anos, Moisés os tirou do Egito, levou através do deserto. E quando Moisés estava no deserto, Deus deu instrução: olha, Moisés, antes de sair, Deus deu instrução: Moisés, já que o povo todo não quer compromisso comigo, não quer vida de comunhão, eu quero um povo específico para mim. Então me separa os primogênitos. Você já deve ter feito estudo aí sobre levitas e coisas semelhantes. Então, pelo menos os primogênitos, separa. Eu quero sentir que tem um povo que é meu. E a palavra do Senhor diz que então os primogênitos foram separados. Lá na frente, quando Moisés viu que a obra era grande, Deus disse assim: olha, Arão não vai dar conta desse negócio, então chama os levitas para ajudar, né? Põe junto com Arão e os seus filhos. E os levitas tomaram o lugar então dos primogênitos. Deus estava trabalhando nessa dinâmica de ter um povo dele com quem ele pudesse compartilhar aquilo que estava no seu coração, e esse projeto de restauração da vida de comunhão e adoração. Então diz a palavra do Senhor que muitos homens e certamente mulheres foram usados nesse processo. E esse jovem em especial me chamou a atenção, e por isso que eu quero compartilhar com você apenas 3 momentos, né, dessa experiência de Ezequias, porque ele estava assumindo o reinado, e ele tinha ouvido, certamente ele já não era tão novinho, tão pequenininho, ele tinha visto e ouvido acerca de toda a caminhada dos reis anteriores, do que eles tinham feito que era certo, do que eles tinham feito que era errado, e veio ao coração dele um desejo de restaurar. Isso é o tipo de desejo colocado pelo coração de Deus, porque bate com a vontade de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então veio ao coração
coração dele aquele desejo de trabalhar na restauração do lugar onde o povo se reunia, que era símbolo de adoração, e na restauração do culto em si. Então diz a palavra que Ezequias, aos 25 anos, começou a reinar, tendo como base toda a história anterior, que ele certamente conhecia. Os reis estudavam e eram ensinados acerca de toda a história do seu povo. Diz a palavra então que aconteceu um primeiro momento, sobre o qual eu quero compartilhar com você. O primeiro momento se chama convocação. Ezequias fez uma santa convocação. Quando Deus está trabalhando no projeto de restauração, o primeiro momento que acontece é a convocação. Ele convoca homens e mulheres para serem instrumentos de manifestação da sua glória. Diz a palavra que Ezequias, então, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele fez uma convocação. E eu quero chamar a sua atenção sobre essa citação. Primeiro mês do primeiro ano. Ele estava começando. E quem está começando, geralmente como líder, dá continuidade àquilo que o outro veio fazendo. É assim que a gente faz, para não ferir a caminhada. Para não ferir a caminhada quando você é um líder que está chegando no lugar e vai assumir um ministério no lugar de outro. Geralmente, você dá continuidade a que o outro estava fazendo, para não ferir a caminhada. Depois você vai fazendo as alterações que você entende que são melhores. Ezequias não usou esse tempo de ajuste, porque ele entendia que era necessário mudar tudo. Então diz a palavra que no primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele entendeu que precisava restaurar o lugar, precisava restaurar o culto. O que isso significa para nós? Significa que nós precisamos, assim como ele, discernir qual é a prioridade de Deus para as nossas vidas e ministérios nesse tempo. Diga para o irmão que está do lado, você tem que discernir a prioridade. Para você investir na prioridade. Presta atenção, meu amado, minha amada. A prioridade não se revela pelo tempo que você investe em direção a alguma coisa, mas pela qualidade do tempo que você investe em direção àquilo. Dá para entender a diferença? A prioridade não se revela pela quantidade de tempo. Não, eu agora vou tirar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais trabalhar, eu vou só me dedicar a isso. Só o ministério agora, só o louvor, só a adoração. Não, querido. Não é pela quantidade de tempo que você investe naquela direção que você está dizendo que aquilo é prioridade na sua vida, mas é a qualidade de tempo que você investe. Ou seja, quando você já estudou, já trabalhou, está em casa e você agora pode, como dizem os franceses, ficar de laissez-faire, pôr as pernas para cima e não fazer nada, e você diz assim, agora eu vou relaxar, vou ligar a televisão, vou ligar o computador, vou ouvir uma música. Essa é a hora do melhor tempo. Nessa hora as tuas prioridades se manifestam. Dá para entender o que eu estou dizendo? É na hora que você pode escolher. Não é na hora que você diz assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. É na hora que você pode escolher. Quando você pode escolher as coisas, aí se revelam as suas prioridades. Quando você pode escolher, você tem escolhido estar diante de Deus. Quando você pode escolher, você tem escolhido estar apegado à palavra. Quando você pode escolher, você tem escolhido estar em oração, porque é isso que Deus está dizendo. É necessário pensar as prioridades. O que Ezequias fez foi pensar a prioridade. Ele falou, olha, não pode ser desse jeito, não pode continuar desse jeito. Eu vou dar o meu melhor tempo. É o tempo do princípio, aquele que a gente está com todo o gás, com toda a força. Esse é o melhor tempo. Nós precisamos discernir as prioridades de Deus sobre as nossas vidas e ministérios. Para de ficar fazendo coisas que não vão te edificar, não vão te acrescentar nada, querido. Para com isso. Não tem mais tempo para perder. Como igreja. Eu sei que você está ouvindo esse papo de Jesus vai voltar e Ele vai voltar, porque a palavra do Senhor diz e eu creio. Amém? Você também? Aí você diz assim, mas irmã, eu lembro, né, porque que eu era criança. Isso não faz tanto tempo assim também, né? Não precisa me olhar com essa cara. Mas eu lembro quando eu era criança que eu olhava para 1982, né? E eu dizia assim, meu Deus, será que eu vou chegar lá? Ai, será que eu vou ter tempo de casar? Ou Jesus vai voltar antes disso? É interessante porque essa era uma data que estava no meu coração desde quando eu era pequena. E eu casei em 82. Deu tempo. O que eu estou dizendo para você, querido, é que há uma urgência muito grande na obra. O Senhor Jesus está às portas. Eu sinto cheiro de bolo e você? Está sentindo não? Está assim... Eu sinto cheiro de bolo. Dizia para os irmãos lá na igreja esses dias, meu irmão, as bodas estão às portas. O noivo está voltando e eu já sinto cheiro de bolo.
Mas isso não significa, querido, que eu possa nesse tempo estar fazendo opções de coisas que não me edificam. Se eu entendo que está às portas o projeto maior de Deus, que é o resgate da humanidade, e nós estarmos com Cristo Jesus, vivendo toda a eternidade, não posso me dar o direito de estar fazendo opção de coisas que não me edificam no meu dia a dia. Presta atenção, para de ficar vendo porcaria na televisão, para de ficar vendo porcaria na internet, para de ficar gastando tempo lendo coisa que não vai edificar você. Por quê, querido? Porque a palavra do Senhor diz que a gente precisa entesourar coisas que não vão enferrujar, porque são tesouros eternos, queridos. Presta atenção, você tem que investir aqui na sua vida para a eternidade. Você vai chegar diante de Jesus, não vai nem conseguir bater papo com Ele. Vai chegar diante de Paulo lá em cima, não vai nem ter questionamento, porque você nunca nem leu a Bíblia. Você preferiu ler gibi, preferiu ler revistinha. Quem é, isto é, como é, veja isso, esses negócios tudo. Não sou contra que você seja uma pessoa que tome conhecimento das coisas que estão acontecendo, mas eu estou dizendo para você, não faça disso a prioridade na sua vida. Porque você vai chegar lá no céu, vai viver que nem alienado. Uma vez eu falei uma coisa para um jovem e ele veio me questionar depois. Falei assim, sabe a sensação que eu tenho? É que vai ter crente que vai morar no céu, vai morar na periferia. Aí ele virou para mim e falou, ai, que isso, irmã? Então no céu vai haver insatisfação? Não, a Bíblia diz que não vai haver insatisfação no céu. Falei para ele, não, queridos, mas aquele que morar na periferia do céu vai estar super satisfeito. Porque olha para nós como igreja hoje. Olha o que Deus tem para nós. O Espírito que habita em nós e que age no nosso meio é o mesmo que ressuscitou Jesus, amado. Isso não é coisa pouca, não. E quantos de nós está satisfeito com a vidinha de crente que está levando? Vai viver essa mesma vidinha de crente lá em cima. Não vai ter papo para bater com Moisés, com Paulo, nem com Pedro. Não vai perguntar para ele o que passou no coração dele naquela hora que Jesus disse, arreda-te. Porque nunca nem viu isso na Bíblia. Nunca priorizou a palavra do Senhor. Nunca teve comunhão com a palavra. Você está entendendo? Pergunta para o irmão que está lá. Você está entendendo? É necessário que haja prioridade. E a prioridade é o reino, é a casa do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Diga comigo, a prioridade tem que ser o reino. Isso fica claro na instrução de Jesus quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Tem que vir primeiro o reino. Né? Ezequias discerniu a prioridade. Ele disse, olha, eu não posso perder tempo. Diga para o irmão que está do lado, não perca tempo. Não perca tempo, invista mesmo na sua vida. Ele disse, eu não posso perder tempo. Está aqui. Né? Primeiro mês, um dos primeiros decretos que ele fez foi uma santa convocação. E olha o que ele fez, diz a palavra, ele ajuntou os sacerdotes e os levitas na praça oriental. Em tempo de convocação, para restauração, nós precisamos ir à praça. Não significa que nós temos que fazer encontros nas ruas. Não estou fazendo crítica para mostrar o nosso potencial como igreja. Não significa que agora a gente vai ter que marchar para Jesus 10 vezes por ano para mostrar que a gente pode como igreja. Porque corre o risco de ser isso que vai no coração de muita gente. De que a gente esteja marchando nas praças, andando na rua para mostrar que a gente pode como igreja, que a gente está presente. Não, sabe o que eu entendo? Quando a palavra do Senhor diz que Ezequias fez uma convocação, chamou os sacerdotes e levitas para ir à praça, sabe o que ele estava dizendo? Presta atenção, porque vocês vão ser usados como restauradores, e um restaurador não é alguém que simplesmente toma uma atitude religiosa. Um restaurador é alguém que entende que como indivíduo precisa estar envolvido com a obra. Presta atenção nisso. Ir à praça não significava, né? Não significava mostrar a força ou coisa semelhante. Ir à praça para ele significava tomar uma atitude como indivíduo, tomar uma atitude como cidadão. Era isso, querido. Nas praças se resolviam os negócios, nas praças se resolviam as questões da cidade. Quando eles foram às praças como sacerdotes e levitas, eles não foram para mostrar o potencial. Opa, está havendo um movimento de restauração e o pessoal está indo às ruas, está indo às praças, está mostrando o que quer. A gente não tem que mostrar para os homens o que a gente quer. A gente tem que mostrar para Deus o que a gente quer. Diga para o irmão que está do lado, é para Deus que você tem que mostrar o que você quer. Não é para homens. Presta atenção, amados. Ir à praça significava
que esse projeto de restauração no qual eles deveriam se envolver não era um ato simplesmente religioso. Eles podiam ter se reunido no templo, aliás, podia ter até aproveitado a mão de obra. Vamos para o templo, a gente faz uma reunião, aproveita, faz um mutirão e faz logo a limpeza ali. Não. Eles disseram, olha, eu quero que vocês entendam que restauração não é um projeto simplesmente religioso. Restauração é um projeto de vida, de indivíduo a indivíduo diante de Deus, entendendo que é uma obra a ser feita através da sua vida. Diga para o irmão que está do lado, Deus está chamando você para a praça, meu filho. Para você tomar uma posição como indivíduo, como cidadão, cidadão do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, diga, eu não sou dessa terra, não. Portanto, se eu fizer alguma coisa esquisitinha, os irmãos vão perdoando aí, porque eu sou esquisitinha mesmo. Sou esquisitinha, mas sou de Deus. Amém? Porque nós não somos daqui, queridos. Diz a palavra do Senhor que a nossa pátria é outra, o nosso lugar é outro. Quando eles estavam chamando para ir às praças, eles estavam dizendo, olha, é mais do que um ato religioso. Precisa ser um ato de entendimento de que vai envolver caráter, vai envolver vida, vai envolver a sua posição como cidadão. As pessoas vão ter que olhar para você e saber que você é um cidadão do céu, envolvido numa obra de restauração. As pessoas têm olhado para você e têm visto em você um cidadão do céu, envolvido numa obra de restauração, que não tem tempo para perder. Eu não sei se você já viu alguma obra de restauração sendo realizada, mas, querido, cada minuto é precioso para o restaurador, porque cada vez que ele passa uma espátula ou um pincel no lugar, ele pode estar descobrindo uma preciosidade que estava encoberta há muitos anos. Deus está chamando a mim e a você para descobrir preciosidades na palavra, na vida de comunhão, na vida de oração e na vida de adoração. Diga para o irmão que está do lado, Deus está te chamando para descobrir preciosidades. Amém, querido? Sabe, encontrar coisas na palavra que você fala e a pessoa diz assim, puxa, mas eu nunca tinha visto isso daí. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É buscando e rebuscando tesouros, diz a palavra do Senhor. Eu sou uma caçadora de tesouros, né? Você precisa ser um caçador e um caçador de tesouros. Dizia terça-feira agora na nossa reunião de oração aqui, nós precisamos ser caçadores de promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor são aquilo que nos conduzem em direção à vontade de Deus para as nossas vidas. Não se envergonhe de ser um caçador de promessas, não se envergonhe de ser um caçador de tesouro. Não, querido. Seja um caçador de tesouros, só não pode ser pirata, com o coração na morte, entende o que eu digo? Mas tem que ser um caçador de tesouro, tesouro do rei, entende? Isso tem que envolver a sua vida inteira. Ser restaurador significa estar envolvido num projeto mais do que religioso. É um projeto de cidadão do céu. Foi por isso que eles foram às praças, diz a palavra do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que nesse tempo de convocação, eles foram às praças, foram à praça oriental e ouviram uma ordem da convocação, que foi, vocês leram aí? Qual que foi a ordem que o rei deu para eles? Levitas, santificai-vos. Diga comigo, santificai-vos. Diga para o irmão que está do lado, santidade. Isso é parte da preparação do restaurador. Para ser usado como restaurador é necessário que esteja em santidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava lendo esse mesmo texto numa outra Bíblia. Eu gosto de ler um texto que vou ministrar em várias Bíblias diferentes, porque trazem riqueza de entendimento. Mas quando li esse texto numa outra Bíblia, eu falei, eu ainda prefiro a minha. Né? Porque a outra Bíblia dizia assim, consagrai-vos. E aí eu me lembrei do texto da palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 32, versículo 29, que diz, consagrai-vos hoje para que hoje o Senhor vos dê bênção. Mas consagração é dedicação, com ação imediata. Você se entrega a Deus, imediatamente Ele derrama sobre a sua vida. Mas eu disse, não, eu prefiro esse aqui porque fala de santificação. E a palavra quando fala de santificação está falando de um processo de modelagem segundo os moldes do céu. E a palavra do Senhor, por exemplo, em Josué, quando diz assim, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Até Deus entende que a santificação leva um tempo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Não é uma coisa imediata, querido. Não dá para entrar no banheiro, tomar um banho e dizer agora eu sou santo. Não, a santificação é um processo de modelagem que leva tempo. E até Deus entende isso. Por isso que a instrução lá para o povo, quando eles estavam ali à beira do Jordão, era santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está dizendo, Deus está te dando um tempo. Diga para o irmão que está lá, Deus está te dando um tempo. Mas por isso que o tempo não pode ser desperdiçado, porque é um tempo para ser investido em direção à santificação.
E aí eu quero dizer uma coisa para você, que dizia para os irmãos numa reunião que nós temos às 7 horas da manhã aqui na igreja. Presta atenção, meu amado. Santificar-se para os levitas e os sacerdotes naquela época significava cumprir uma série de rituais. Uma série de rituais. Dentre eles, lavar as vestes. Então, quando o rei estava dizendo para os levitas ali, levitas, sacerdotes, santificai-vos. Ele está dizendo, olha, vocês vão ter que se preparar. No mínimo, vocês vão ter que lavar as vestes. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês vão ter que tirar todo e qualquer sinal das coisas anteriores, porque é a coisa nova de Deus. Diga, eita Deus. Diga para o irmão que está do lado, tem que tirar o velho para dar lugar para o novo. Não diga isso para o irmão que tem mais de 30, porque ela vai pensar que é o marido, né? Não diga assim, não, presta atenção. Tem que tirar as coisas velhas para dar lugar às coisas novas. Né? Lavar as vestes significava tirar o pó das coisas anteriores. O pó é alimento de serpente, fruto da carnalidade. Dá para entender o que eu estou dizendo? Satanás se alimenta da carnalidade. E o cristão pode ter atos de carnalidade, e isso alimenta Satanás e o fortalece contra a sua própria vida. Isso é sério, queridos. Dá para entender o que eu estou dizendo? E o que a palavra do Senhor está dizendo é, santificai-os. Ele está dizendo assim, olha, vai lavar as vestes. Está na hora de lavar as vestes. Presta atenção, tira o pó das coisas anteriores. Tira o pó das tuas atitudes de carnalidade, porque você está alimentando Satanás com essa carnalidade e fortalecendo ele contra a sua própria vida. Tem que lavar as vestes. Diga para o irmão que está lá, tem que lavar as vestes. Esse é um aspecto da santificação para o restaurador. Tem que lavar as vestes, querido. Você entende o que eu estou dizendo? E aí eu dizia para os irmãos, eu vou usar uma expressão que eu não sei se é coisa do povo da nossa época. Hoje em dia a gente tem máquina para tudo, né? Mas na minha época, algum tempo atrás, né? Ainda lá no Nordeste, a gente não só passava sabão nas vestes, né? E eu lembro que eu lavava no mínimo 80 fraldas por dia. Glória a Deus que hoje tem a descartável, né? Mas eu lembro que não bastava só lavar, assim, passar sabão e passar água. Era necessário pôr para quarar. Eita, glória a Deus, a irmã está comigo, né, querida? Precisava pôr para quarar. Sabe o que significa isso? Para tirar mancha, porque a poeira pode até sair com facilidade, mas para tirar nódoa, sabe aquilo que marcou, que feriu na caminhada, que entristeceu, aquilo fica como nódoa na veste. E o Senhor naquela hora estava dizendo, olha, é tempo de coisa nova, é tempo de restauração, então é tempo de lavar as vestes, e se só passar água com sabão não der efeito, põe para quarar. Diga para o irmão que está do lado, põe para quarar. Deixa eu explicar para vocês que são mais jovens. Quarar significava pôr no sol. E a ação do sol sobre o sabão e a água tirava as manchas. E tira ainda hoje. Se você quiser experimentar, pode experimentar. Tem que pôr as vestes para quarar, querido. Tem que tirar as nódoas das coisas anteriores que entristeceram. Tem que tirar das experiências que marcaram e que não foram positivas, não acrescentaram em entendimento espiritual. Tem que pôr as vestes para quarar sob a ação do sol da justiça. Aleluia! Diga o irmão que está do lado, tem que lavar as vestes. Tem que pôr para quarar. Sob a ação do sol da justiça. Essa era a convocação que o rei estava fazendo para que fosse restaurado aquele lugar. Esse era o primeiro momento. O primeiro momento era o momento da convocação. Então diz a palavra que ele fez um segundo momento. Então ele disse, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal. Ele estava fazendo o que, queridos? Ele estava expondo a situação. O primeiro momento nessa obra de restauração, de resgate desse projeto de Deus, de que tenhamos comunhão com Ele, contendo e contido na oração. O segundo momento nós precisamos discernir a situação que nós estamos vivendo. E olha só o que ele diz. Olha o que o povo fez. Fecharam as portas do pórtico. Ou seja, eles eliminaram toda a possibilidade de expressão. A porta é a expressão externa. Quando nós queremos dizer assim, este é o evento fechado, nós fechamos as portas e dizemos, é só para quem está dentro. Quando nós dizemos assim, todo mundo pode entrar, nós abrimos a porta e dizemos, a porta está aberta. Porta fala de expressão externa. O que ele estava dizendo? Cessou toda a expressão externa. Não há mais expressão no meio do povo. Deus está chamando a mim e a você para restaurar a expressão no meio da igreja. Diga glória a Deus.
Eu não estou falando só da expressão física, querido, mas acima de tudo a expressão de vida. Sou de um tempo, eu creio que muitos de nós aqui, o pastor também, de um tempo em que, quando nós íamos a encontros como esse, há 20 e poucos anos atrás, a grande preocupação era, a gente pode ou não pode fazer isso? Bater palma na igreja? Pode. Né? Principalmente a gente que trabalhava e trabalha ainda hoje, né, com uma igreja de uma linha mais tradia, né? Aí, pode ou não pode bater palma? Como que é esse negócio? A gente pode levantar a mão no meio da igreja? Essa era a grande preocupação. Glória a Deus, nós vencemos essa etapa. Diga glória a Deus. Só que eu quero dizer para você, nós acabamos caindo num outro erro, que para nós parece que foi acréscimo, mas nos deteve também. A gente saiu da preocupação com a expressão e caiu no conceitualismo. A gente saiu dessa preocupação com esse tipo de expressão física, né, natural, e a gente caiu no... O que é adoração? Não, isso não é adoração. O que é isso que você está fazendo? Não, isso não é louvor. Que isso? Não, porque louvor adoração é. A gente caiu no conceitualismo. Na realidade, nós precisamos resgatar são os princípios de todas essas coisas. E um princípio que estava sendo resgatado ali, querido, era o princípio da expressão. Mas é a expressão de vida que precisava ser exteriorizada. As portas tinham sido fechadas, não havia mais expressão de vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém? Em nome de Jesus? Deus está chamando a mim e a você para resgatar a expressão de vida através da oração. Diz a palavra do Senhor que não só isso, ele disse, olha o que fizeram. Eles apagaram as lâmpadas. Olha que coisa terrível. Sabe o que significava? A lâmpada significava a revelação. A palavra revelada muitas vezes por meio de sonho, visão, por meio de palavra profética. Quando diz, eles apagaram as lâmpadas. Estava dizendo, eles disseram, revelação não tem mais lugar no nosso meio. Eu sei que isso não deve acontecer na sua comunidade, mas aconteceram em algumas comunidades. E Deus está chamando a gente para resgatar e restaurar esse tempo, em nome de Jesus. Eles disseram, não há mais lugar para revelação, não há mais lugar para isso. Apagaram as lâmpadas, não há mais lugar para a palavra do Senhor expressa de forma viva e eficaz. Porque as lâmpadas se apagaram. Ele estava dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso, porque eles também não queimam mais incenso. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz que incenso são as orações dos santos. O que eles estavam dizendo é, o povo não ora mais. Diga misericórdia. Ele estava dizendo, olha para o povo, como é que está agora. O povo não ora mais. Eu tenho dito à igreja, vemos tanto quanto oramos. Se você ora pouco, você vai ver pouco. Se você ora mais, você vai ver mais. Se você orar muito mais, você vai ver muito mais. Wesley, fundador da igreja metodista, né? Aliás, do movimento metodista, ele dizia que Deus nada faz sem não em resposta à oração. O que ele estava dizendo é que Deus deu a nós essa possibilidade de fazer as coisas acontecerem por meio da oração. E por isso Jesus, ele dizia, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E o que acontece conosco é que nós estamos no caminho contrário à instrução de Jesus acerca da oração. Nós estamos vivendo a contramão da oração. Jesus estava propondo uma vida de ação. Ele está dizendo, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai ver abrir. E a gente está fazendo o contrário. A gente não ora para as pessoas não ficarem desempregadas, mas se alguém ficar desempregado, a gente ora. Fala a verdade, não é assim? A gente não ora para as pessoas não adoecerem, mas se alguém adoecer, a gente ora. Não é verdade? A gente não ora por determinadas coisas e por isso a gente não vê. Mas se as coisas acontecerem, a gente ora depois. A gente está vivendo a contramão da vida de oração. Jesus propôs uma vida de ação e a gente está querendo viver uma vida de reação na oração. As coisas acontecem, a gente reage em oração. E o povo aqui tinha parado de orar. Não queimam mais incenso. Eles não oram mais. E aí eu quero estimular você acerca da vida de oração. Quando nós começamos a trabalhar há 6 anos atrás junto à Igreja Metodista aqui em São Paulo, nós ouvíamos assim, algumas máximas terríveis, né? Oração é coisa de aposentado. Então na reunião de oração da igreja só ia velho. Porque é aquele povo que não tem mais o que fazer, né? Agora já fez tudo que tinha que fazer na vida, agora não tem mais o que fazer, vai para a reunião de oração. Oração é coisa de mulher. Isso não, eu acho que na sua comunidade não, mas na nossa acontecia. Isso é coisa de mulher. E as mulheres tomaram conta da vida de oração da igreja durante muitos anos. Por isso hoje tem muita mulher que ora muito mais que homem. Porque isso ficou, entende? Foi passando de um para outro. Né?
E aí dizia assim, e aí uma série de coisas nos preocupavam, e nós dizíamos, Senhor, nós temos que levantar uma liderança jovem, né? Que desperte para a vida de oração, precisa ter oração, se precisamos ver as coisas acontecendo, tem que ser por meio de oração. E aí nós começamos a orar e hoje, graças a Deus, né? Tem um grupo de jovens que oram, nós fomos para um congresso o ano passado da igreja, a primeira sala instituída do congresso foi a sala de oração. Quando nós chegamos no congresso, já depois de algumas horas de começado, os jovens estavam nos esperando para que nós fizéssemos com eles escala de jejum, escala de oração, porque eles queriam estar em oração. Aí no momento das plenárias do congresso, quando começava a acontecer algum problema, algum levantezinho, de repente começava a levantar aquele monte de jovem, ia lá para trás, levantava as mãos e começavam a orar para ver as coisas acontecendo ali e para destruir toda obra contrária à vontade de Deus. Nós precisamos voltar a orar, queridos. O que o rei estava discernindo é que tinham parado de queimar incenso e nós precisamos voltar a orar. Diga para o irmão que está lá, você tem que orar, meu filho. Você tem que orar mais. Eu tenho brincado com a igreja nesses últimos tempos, dizendo assim para a igreja que há uma expressão no Nordeste, quando a gente vai falar de alguma coisa, né? Lá no Nordeste a gente fala assim, uma moça foi para a rua e ela passou numa loja, viu um vestido bonito, aí ela chega em casa e diz assim, manhã, olha, eu vi um vestido lindo, mas é tão lindo. Aí a mãe diz assim, é mesmo? Ela diz assim, pense num vestido lindo. Aí dá um tempinho e diz assim, triplique. Aí eu quero dizer para você, pense numa vida de oração. Triplique. Você está orando? Ore mais. Você está orando mais do que orava antes? Ore muito mais. Porque é necessário voltar a queimar incenso. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então diz a palavra que o rei disse assim, pararam de queimar incenso e já não oferecem mais holocaustos no santuário de Deus. Que hora eu tenho aí? Mais uns 20 minutos. Vou tentar, prometo. Não oferecem mais holocausto. Sabe o que ele estava dizendo? Não há mais a sensação e o senso de compromisso. Holocausto era o tipo de sacrifício que precisava ser mantido o fogo aceso o tempo inteiro. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era, presta atenção, eles até podem continuar fazendo algumas coisas, mas não fazem por compromisso. E eu quero dizer para você que isso é extremamente sério. E como isso pesa no nosso ministério como músico, né, que eu creio que é a boa parte de vocês aqui, como músico na igreja. Se tem uma coisa que os líderes cobram de nós, queridos, é a nossa falta de compromisso, às vezes, como ministros na igreja do Senhor. Quantas vezes a gente ouve pastor dizendo assim, olha, eu tenho uma dificuldade em relação ao meu ministério, né? É que eles não chegam na hora, eles não afinam o instrumento, eu não conto com eles durante a semana, no culto lá de celebração no domingo até que eles vão, mas na reunião de oração eles não estão presentes, eu não consigo contar com eles, não sei até que ponto eu posso contar com eles, né? Aí o líder do Ministério de Louvor fala assim, eu marco horário, eu já passei para a reunião do Ministério de Louvor, era na sexta, eu já passei para o sábado, era de manhã, eu passei para a tarde, passei para o domingo, depois na escola dominical, passei para a segunda, para a terça, eu não sei mais o que fazer, o povo não vem para o ensaio. Eu sei que não acontece, são algumas igrejas só que acontecem isso, mas o pessoal não vem, né? Eu digo para eles, não adianta ficar usando estratégia, o que precisa fazer é imprimir o senso de compromisso. Porque quando você está comprometido, querido, você vai trabalhar em função daquilo. Você vai ajustar a sua agenda em função daquilo. Você não vai mais dizer assim, eu não tive tempo. Você vai dizer assim, eu não priorizei. Seja sincero, seja honesto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos, queridos, sentir essa sensação de estar comprometido. E não é com homens, não é com a igreja, não é com a obra simplesmente, é comprometido com Deus. Eu vou fazer isso, a palavra do Senhor diz, quando fizer, faça como sendo para o Senhor. Eu vou fazer isso, não é porque eu gosto do meu pastor simplesmente, não. Eu vou fazer isso não é porque eu gosto da minha ministra de louvor ou ministra de louvor, não. Eu vou fazer isso porque eu estou comprometido com Deus. E no meu compromisso com Deus pesa sobre mim realizar esse tipo de coisa. Amém, querido? Dá para entender isso daí? Amém? Diga para o irmão que está do lado, você tem que se comprometer. É tão sério essa história de compromisso que Satanás fica só inventando moda, né? Na realidade ele fica dando roupa nova para a moda antiga,
né? Hoje a roupa nova para uma moda antiga se chama ficar. Já ouviram falar? É o total descompromisso. Porque namorar já é compromisso sério demais agora. Então nem namorar mais, agora o negócio é ficar. Essa moda veio direto do inferno. E se você é crente, já ficou alguma vez, eu quero pedir para você, não saia daqui sem se ajoelhar e pedir perdão. Porque essa moda veio direto do inferno, querido. É o total descompromisso. E Deus é um Deus de compromisso. A palavra do Senhor deixa claro que Deus trabalha debaixo de aliança. Presta atenção. Tem que ter compromisso com o Senhor. Tem que ter compromisso com o Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Em nome de Jesus, amém? Os irmãos estão aí ou já dormiram, amém? Presta atenção, amado. Porque ele estava dizendo, olha, eles nem oferecem mais holocausto, que é para não ter o compromisso de estar lá, abanando o fogo, porque precisa manter o fogo durante o sacrifício do holocausto. Eles não querem mais esse tipo de compromisso. E aí, queridos, eu olho para nós como ministros na casa do Senhor e fico pensando, será que nós estamos com esse senso de compromisso que precisamos ter? Ou estamos como aquele povo estava naquele período, precisando, né, desse segundo momento de expor a necessidade para sermos tratados nessa necessidade? Porque é preciso que haja compromisso nos nossos corações. Com Deus, acima de tudo. O compromisso é com Deus. Quando a gente se compromete com homens, né, às vezes a gente tende a se frustrar. Mas quando o compromisso com o homem é resultado do compromisso com Deus primeiramente, querido, ainda que venha a luta, a dificuldade, muitas vezes até a frustração, a gente não desiste, porque sabe que de alguma forma Deus está cooperando, porque a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você está entendendo? Mas é necessário ter compromisso com Deus primeiramente. Aí quando você tem compromisso com Deus e você começa a caminhar com um pastor que às vezes não tem, ou uma pastora que não tem a visão que você gostaria que ele tivesse ou ela tivesse, né? E fala, mas meu pastor não entende, gente. Né? Esses dias eu até me choquei. Eu estava compartilhando com uma líder e uma pastora e ela começou a falar algumas coisas sobre louvor e adoração, que eu fiquei tão envergonhada que eu não consegui dizer para ela que aquilo era um versículo bíblico, que ela estava dizendo que não existia. Porque a pessoa abriu a boca e ela disse assim, você sabe, questionando algumas coisas do ministério, né, de música na igreja, ela falou, você sabe, esses dias eu estava ouvindo um cântico que dizia assim, sacrifício de louvor. A pessoa que fez esse cântico achou a frase bonita, mas isso não faz sentido. E aí ela começou a fazer uma exegese em cima daquilo ali. E aquilo foi me angustiando. Mas eu fiquei envergonhada a um ponto que eu não consegui dizer, mas é bíblico. A pessoa não criou, a pessoa só tirou da Bíblia. Está aí, né? E às vezes a gente passa por momentos como esse, querido. E aí diz assim, mas não está entendendo, né? Como diz o paulista, minha pastora não está entendendo. Mas se você está comprometido com Deus, Deus vai te dar graça para caminhar junto. Em amor, em zelo, em cuidado. Mas é necessário, querido, que haja esse senso de compromisso com Deus. Sabe, de holocausto da tua vida diante do Senhor, com ação contínua do fogo, tratando contigo e tratando com os outros através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? O fogo vai tratar conosco e tem que tratar conosco. Amém, querido? Em nome de Jesus, para que não fique nenhum resquício das coisas que não são aprovadas. Aí nós somos tratados mesmo, como dizia o pastor, né? Somos tratados, Deus nos prova mesmo. Prova. Né? Mas o desejo de Deus é que você saia aprovado. Né? Eu tenho dito isso para a igreja. Quando Deus faz você passar por uma provação, porque provação é coisa de Deus, tentação é que não é. Né? Deus a ninguém tenta, diz a palavra, mas provação é coisa de Deus. Só que o crente está tão distante da vida de comunhão e compromisso com Deus e a sua palavra, que já nem discerne mais o que é tentação e provação. Já prestaram atenção? O crente, quando está passando uma situação, ele já não sabe se ele repreende em nome de Jesus ou se ele se submete porque Deus está tratando com ele. Eu quero ajudar você de alguma forma. Quero dizer para você que tentação é tudo aquilo que exalta a velha natureza. Quando alguma coisa estiver exaltando a tua velha natureza, pode repreender, querido, porque é tentação. Agora, a provação é tudo aquilo que abate o que é da velha natureza para que a nova natureza em Cristo Jesus se manifeste. Amém, querido? Dá para entender a diferença aí? E Deus nos prova mesmo.
Por meio do fogo Ele nos trata para que haja compromisso das nossas vidas. Então o primeiro momento que aconteceu foi o momento da convocação. O segundo momento foi o momento da exposição da necessidade. Então diz a palavra que Ele chamou a todos e disse, olha, veio grande ira do Senhor sobre Jerusalém e sobre Judá e entregou a espanto, porque os nossos pais erraram. Agora, pois, versículo 10, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes. Ou seja, seja diligente. Para de empurrar com a barriga. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ser diligente significa não empurrar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Para de empurrar com a barriga. Não, eu estou até entendendo que esse negócio é de Deus mesmo, mas eu vou dar um tempo para ver se eu fico pronto para a obra. Tem muita gente dando um tempo. Você sabe, queridos, esses dias nós tivemos um encontro de intercessores e ali esteve um irmão, um momento muito precioso da vida, um senhor já bastante idoso, e ele veio compartilhar conosco, pediu para o Júnior tirar uma foto dele ali no encontro, porque ele falou, sabe o que aconteceu comigo? Há tantos anos atrás, agora eu não me lembro exatamente anos, mas quando a pastora Elza, quem é metodista conhece a pastora Elza, foi chamada. A pastora Elza é uma pastora que já está aposentada. Você tem uma ideia. Foi chamada. Eu estava ali no mesmo lugar e eu fui chamado também. E só hoje eu estou me rendendo ao chamado de Deus. Ele disse, eu quero registrar esse momento. E pediu para o Júnior tirar foto dele em alguns lugares, porque Deus tinha testificado em vários daqueles lugares ali o chamado à sua vida. Seja diligente, querido. Há um pecado no meio da igreja chamado procrastinação. É empurrar para amanhã o que já deveria ter sido feito. Para de empurrar com a barriga. Para de dizer, eu vou dar mais um tempo. Se Deus está dizendo que o tempo é agora e o tempo é hoje. O tempo do Senhor é hoje, diz a palavra. Diga comigo, o tempo do Senhor é hoje. Para de empurrar com a barriga aquilo que precisa ser feito. Para de deixar para depois, deixar para amanhã. Se Deus está dizendo que o tempo é hoje. Seja diligente e não negligente. Ele estava dizendo, olha, nós precisamos fechar uma aliança com Deus. Esse é o terceiro momento que eu quero compartilhar com você para nós encerrarmos. É a proposta que eu trago da parte de Deus para você hoje. Diante desse entendimento de que Ele quer restaurar a adoração. Deus está chamando você hoje e está dizendo assim, olha, não empurre para amanhã, porque se nós vamos fechar uma aliança é necessário que haja diligência e não negligência. Não podemos negligenciar a vontade de Deus, não podemos negligenciar a obediência à vontade de Deus. Nós precisamos ser diligentes, ou seja, Deus está dizendo que é para fazer agora, é para fazer agora. Porque eu quero dizer uma coisa para você, obediência não se revela por conhecimento da vontade de Deus, obediência se revela por cumprimento da vontade de Deus. Dá para entender a diferença? É como eu dizer para um filho meu, filho, vai lá no mercado e traz um refrigerante para a mamãe. Ele passou a ter conhecimento de qual é a minha vontade, mas enquanto ele não for no supermercado e não comprar o refrigerante, ele não obedeceu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você que sabe que Deus tem falado ao seu coração, você sabe que Deus tem imprimido no seu coração projetos, são projetos de Deus, ministério de Deus na sua vida. Deus está dizendo que isso só não é obediência. O fato de você saber que Deus quer usar você, o fato de você saber que Deus quer realizar um ministério através da sua vida, isso não é obediência. Agora, quando você se levantar e disser, Senhor, eu vou, conta comigo, eu não quero deixar para amanhã, aí sim você vai estar obedecendo ao Senhor. Por isso não seja negligente. Diga para o irmão que está do lado, não seja negligente. Se Deus já revelou, Deus já disse qual é a vontade dele na sua vida, vai e faz em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, querido, em nome de Jesus. Seja diligente. Use o tempo do Senhor. Não há nada como caminhar no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é hoje. Diga comigo, o tempo do Senhor é hoje. A palavra do Senhor diz isso, o tempo do Senhor é hoje. Então ele começa a fazer uma convocação. E é na realidade uma proposta que resgata a vocação levítica. Porque ele começa a citar coisas que estavam lá em Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 8. Diz assim, e Deus separou os levitas para, está falando da vocação dos levitas. Ele diz, olha, é necessário resgatar a vocação. É necessário resgatar a vocação. Quantos de nós abriu mão porque passou por dificuldade ou se entristeceu e agora se satisfaz só em ir a encontros como esse e ouvir falar do ministério que um dia atuou?
Presta atenção, meu amado. O Senhor está dizendo, é tempo de refazer a aliança e o Senhor está propondo agora a você este resgate. É uma proposta de vida para você. Ele está dizendo, é tempo de resgatar a vocação, o chamado de Deus para a sua vida. Você lembra do dia que Deus chamou você? Você lembra do sentimento que veio ao seu coração naquele dia? Você lembra da sensação que envolveu você naquele momento que você disse assim, puxa, Deus quer contar comigo para fazer alguma coisa? Você lembra disso? Deus está dizendo, é tempo de resgatar a vocação. E olha só o que ele começa a dizer. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele. Diga, estar diante dele. Ou seja, ele estava dizendo, é necessário resgatar a verdadeira adoração, que é muito mais do que cântico que vão deixando a gente meio mole. É muito mais do que oração que fala sobre a grandiosidade de Deus, mas é estar de contínuo na presença de Deus. Deus está dizendo, eu quero você. Deus está dizendo, eu quero você. E você precisa dizer, eu quero a ti, Senhor. Como o salmista dizia, todo o meu ser te almeja, Senhor, o meu corpo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, Senhor. Eu quero Deus. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero o caráter de Deus, eu quero a santidade de Deus, eu quero Deus. Eu estava dizendo, estar diante de Deus, nós precisamos resgatar esse sentimento. Essa é a proposta de Deus para você nessa manhã. Essa é a proposta de vida que Ele tem para você. Uma vida que queira Deus, queira estar na presença de Deus. Eu fico encantada com alguns testemunhos da palavra do Senhor e tenho dito isso à igreja. Testemunhos como o de Enoque, que diz a palavra, e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Esses dias alguém dizia assim, eu quero ler a história de Enoque. Eu disse, mas é só isso. Ué, mas é só isso? É só isso. Por quê? Porque o cara começou a andar com Deus e estar na presença de Deus de tal forma que houve um momento em que Deus olhou para ele e falou assim, Enoque, vem cá. Não dá mais para você ficar nesse seu corpo limitado aí, porque eu não consigo mais compartilhar com você tudo que eu quero compartilhar. Vem ficar comigo. Ah, queridos, sabe, chegar a esse ponto de você caminhar com Deus e buscar a presença de Deus, a ponto de Deus dizer assim, você está fazendo uma coisa e Deus dizer assim, vem cá, Lê, vem cá, eu quero compartilhar com você o que está no meu coração, vem ficar comigo, eu quero dividir os meus sonhos, os desejos do meu coração com você. Olha Noé, diz a palavra do Senhor que Deus dividiu os intentos do seu coração sobre toda a humanidade com um homem chamado Noé. Deus disse só para ele, eu vou destruir a humanidade. Deus dividiu com ele. Deus quer dividir intentos do seu coração com você, querido. Sabe? Profundidades, intentos do coração, coisas tremendas. Deus quer dividir comigo e com você. Mas Ele está propondo a mim e a você uma vida nele, estando na presença dele. Invista tempo na comunhão com Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus, esteja na presença de Deus. Usufrua a presença de Deus. Ouça a voz de Deus. Coma a palavra de Deus. Esteja na presença de Deus. Segundo ponto da proposta que Deus está fazendo a mim e a você é para o servirdes. O que a palavra está dizendo? Servir significa cumprir a vontade de... Quem é servo não tem vontade própria. Ele vive em função da vontade do seu Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Essa é a proposta de vida que Deus tem para nós. Então o que pesa é a vontade de Deus. O que pesa é o querer de Deus. O que pesa é o plano de Deus. Tenho testemunhado para a igreja que alguns anos atrás, nós como família, como casal, como ministério, fizemos uma aliança com Deus. Fizemos um pacto com Deus. Nesse pacto nós dissemos assim, Senhor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir mão dos nossos projetos e nós vamos viver os teus projetos. Vamos fazer uma troca, Deus, tá bom? Eu vou trocar. Eu te dou os meus e o Senhor me dá os teus. Amém? Então eu vou te dar os meus projetos, o Senhor dá os seus para nós. Eu vou te dar os meus sonhos, Senhor. Eu tenho muitos sonhos, mas eu vou te dar e o Senhor dá os seus sonhos para mim. Eu vou te dar, Senhor, a minha vontade. E aí o Senhor dá a sua vontade para mim. Quero dizer para você, nós saímos ganhando. Saímos ganhando. Porque a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são mais elevados que os nossos. Aleluia. São perfeitos, porque tem como base a sua própria vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O plano de Deus para a nossa vida é bom. Diga, o plano de Deus é bom. Tem gente que tem medo de se lançar no plano de Deus porque tem medo que não seja bom. É bom. Diga para o irmão que está do lado, é bom, meu filho. O plano de Deus é bom. O plano de Deus é agradável. Tem crente
que tem medo de se lançar nos projetos de Deus e nos planos de Deus ministeriais para a sua própria vida, porque teme que seja desagradável. É bom e é agradável. E diga, acima de tudo, é perfeito. Não vai ficar brecha para outra coisa. Entende? Deus está propondo para mim e para você, nessa manhã, que nós estejamos como servos diante dele, para vivermos os seus planos, vivermos os seus projetos, vivermos os seus sonhos. Eu quero isso, você também? Então diga assim comigo, eu quero. Aleluia. Então diz a palavra do Senhor que a proposta era estar diante do Senhor, servir ao Senhor, ser seu ministro. Ou seja, dedicar-se ao Senhor. Ninguém se torna ministro, mesmo que tenha sido chamado, mesmo que tenha sido ungido, se não se dedicar e focalizar a vontade de Deus. Sabe o que nós temos visto? Nós temos dito sempre isso, que é na disposição dos nossos corações que Deus nos usa. Deus pesa a disposição do coração, sem dúvida alguma. Deus pesa a disposição do seu coração para fazer o que quer através da sua vida. E Deus também unge. E a unção de Deus é uma capacitação especial sobre as nossas vidas, para nós cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus. Mas nós temos visto muita gente chamada, ungida e desfocalizada. Perdeu o foco do projeto de Deus para o seu ministério. Ser ministro significa ser chamado, sim, ser ungido, mas manter o foco em Deus. Porque se tirarmos os olhos do Senhor, certamente pereceremos. Precisa manter os olhos em Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vocês estão entendendo? O quarto ponto da proposta, e aí eu quero encerrar, dizendo para você, é que ele diz assim, e nós precisamos voltar a queimar incenso. Nós precisamos voltar a orar. Eu aprendi a orar em casa. Pode ser que você não tenha tido esse privilégio que eu tive, de nascer num lar onde uma mãe zelosa ensinasse você todos os passos necessários para a vida cristã. Eu tive essa mãe, que teve uma mãe que a ensinou a orar. E eu tenho tentado ensinar os nossos filhos também, assim como o Júnior, a orar. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você conversar com todo grande homem e grande mulher de Deus, que hoje tem um ministério, está diante de Deus e é usado por Deus como servo, você disser assim, como foi que começou? Ele e ela vão dizer, começou orando. E uma coisa que eu quero dizer para você é que um engano tem estado sobre a igreja, de que assim, nós não temos hoje tanto tempo para orar. E eu lembro que uma citação de Lutero, que estava sobre Wesley como testemunho, e que Lutero dizia assim, quanto mais eu tenho para fazer, mais eu preciso orar. Então ele dizia assim, se o meu dia vai ser um dia cheio de compromisso, eu vou ter que levantar mais cedo, para orar mais, para poder cumprir todos os compromissos. E aí Richard Foster, escritor de um livro chamado Celebração da Disciplina, ele diz assim, não é difícil encontrar tempo. Difícil é reconhecer que nós precisamos encontrar tempo. Porque presta atenção, e isso é verdade. Se você está com um dente assim, incomodando, você fala assim, eu vou ter que ver na minha agenda um dia para ir no dentista. E vai empurrando, vai empurrando. Naquele dia que você amanhece, que você não consegue nem piscar o olho de tanta dor, você vai ao dentista, não vai? Você encontra tempo para fazer, não encontra? Então não é diferente sobre a vida de oração. Não é difícil encontrar tempo. Difícil é reconhecer que a gente precisa. E eu quero sair daqui na certeza de que você foi estimulado a ter uma vida de oração.
Porque nós estamos precisando orar, queridos. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Se não fosse importante, ele não faria isso. Ele incitou os seus discípulos a orar, diz a palavra. E ele tem essa expectativa. Lá em Mateus, a palavra do Senhor diz, quando orardes. A palavra não diz assim, se você orar. Ou se um dia você quiser falar com Deus. A palavra diz, quando. Jesus estava deixando claro que a oração é uma expectativa. Deus tem expectativa de que você ore. E se você não quer ver as suas expectativas em Deus frustradas, Ele também não quer ver as expectativas dele em você frustradas. Por isso a oração, a vida de oração, é uma expectativa do trono acerca da sua vida. Ore, meu amado. Ore mais se for preciso. Ore muito. Ore pela manhã, ore à tarde, ore andando, ore sentado, ore dirigindo. Ore antes de dirigir, ore enquanto dirige, ore depois de dirigir. Ore antes de comer, ore enquanto come, ore depois de comer. Ore o tempo inteiro, ore. Divida o que está no seu coração com Deus e Deus vai começar a dividir o que está no coração dele com você. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Há de oração, com oração, diante de Deus. Nessa capacidade de pôr Jesus em palavras, pôr Jesus em ação, para o louvor da glória do Senhor. Deus quer usar cada um de vocês para restaurar o que precisa ser restaurado, da visão da igreja, na caminhada da igreja. Mas Deus vai fazer isso através da sua vida. Se você se dispuser, sentindo-se convocado, disse assim ao Senhor, discernir o que está acontecendo e se comprometer nessa proposta de vida, de oração, diante do Senhor. Amém, querido? Não diga que não tem tempo de orar. Diga que você ainda não entendeu que orar é necessário. Havia uma outra citação que esses dias eu lia, em que um senhor dizia assim, não posso dizer que não posso fazer muitas coisas. Eu digo que se eu não orar, não poderei fazer muitas coisas. Eu disse, Senhor, esse já entendeu. E eu quero que você entenda. E eu quero que você entenda que é preciso orar. É preciso dobrar os joelhos. Você está precisando ver mudanças na vida do seu ministério? Ore. Quer ver mudança na sua igreja? Ore. Quer ver Deus operando no meio da sua casa? Ore. Quer ver Deus operando no meio da sua família? Ore. Ponha isso diante de Deus e Deus está disposto a fazer. Amém, querido? Quero convidar então você a orar nessa hora. Mas orando, abrindo o coração. Dividindo com Deus o que está no seu coração. Que frustração tem tomado conta a expectativa da manifestação da glória de Deus? De repente. Que tristeza tem tomado lugar a alegria que Deus quer que inunde o seu coração? Ore agora. Divida com Deus o que está no seu coração. Eu quero convidar você a fazer isso aqui no altar. Em nome de Jesus. Amém, querido? Se não houver espaço para você no genuflexório, você pode adentrar, não tem problema. Pode subir no altar, pode se ajoelhar aqui. Mas eu quero convidar você a orar nesse instante. Abrir o coração diante de Deus e dizer o que se passa com você. Depois que você orar por você, então você pode orar por alguém, ou pelo ministério, ou pela família. Mas ponha a sua vida diante de Deus nessa hora. Diga, Senhor, agora somos nós dois. Eu diante de Ti, Senhor. Aqui neste lugar. Senhor, eu tenho entendido que Satanás não teme um homem e uma mulher que conhece muitas coisas, que canta bem, que ministra a palavra, mas ele teme um homem e uma mulher que se ajoelha diante do Senhor, porque ele sabe que ele discerniu a vontade de Deus, e discernido a vontade de Deus, ele agora é mais que vencedor.
Você que discerne que a vontade de Deus é o compartilhar do seu coração com você, querido. Você diz, Senhor, eu quero ter esse tipo de vida agora. É uma proposta de vida, não é uma proposta de ação simplesmente, de momento simplesmente. O que Deus está propondo para você não é um momento aqui no altar da igreja. Deus está propondo para você um estilo de vida que caminha de joelhos. Alguém já disse que a estatura do cristão se mede quando ele está de joelhos. E Deus está propondo uma vida de joelhos, diante dele, na sua presença, buscando a sua face, dividindo o que está no coração. Diga, Senhor, eu quero dividir o que está no meu coração. Oh Deus, quero gerar espaço, Senhor, para aquilo que Tu queres e podes fazer através de mim. Oh Jesus, olha para nós, Senhor. Somos poucos aqui diante de Ti, mas menos, Senhor, eram os discípulos e Tu os usaste, Senhor, porque eles discerniram o Teu ministério. Nós queremos discernir, Senhor, o Teu mover em nosso meio. Queremos discernir, Senhor, a Tua vontade ministerial para nós. Não queremos, Senhor, um ato religioso simplesmente. Nós queremos ir às praças, Senhor. Queremos comprometer o nosso caráter com essa obra. Comprometer, Senhor, a nossa vida. Comprometer, Senhor, os nossos dons. Comprometer, Senhor, aquilo que temos, que somos, que conhecemos, Senhor, que experimentamos. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Diga, Senhor, eu quero ser aliançado, Senhor. Quero caminhar como quem é aliançado, Senhor. Vem pôr uma aliança no meu dedo, Senhor, nessa hora. Eu não quero ficar contigo, Senhor, alguns instantes. Eu não quero usufruir da Tua presença momentânea. Eu quero vida, plenitude, Espírito, poder de Deus. Oh, Senhor. Vida, Senhor. Vida, Senhor. Que nós saímos aqui, Senhor, com a certeza de que Tu, na Tua graça, no Teu poder e na Tua misericórdia, socorre, Senhor, as nossas vidas com a Tua vida, Senhor. Seremos mais que abençoados, Senhor. Seremos mais que bem-aventurados, Senhor. Seremos Teus, Senhor. Plenamente Teus, Senhor. Para o louvor da Tua glória. Diga, eis-me diante de Ti, Senhor. Te anelo. Necessito, Senhor. Aleluia. Necessito. Oh, Senhor. Eu te amo. Mais que o meu ser. Não há como assumir uma proposta com o Senhor de vida, de aliança e comunhão sem, querido, lançar fora as coisas anteriores. Então eu quero convidar você a fazer desse momento um momento de confissão agora. Diga, Senhor, eu tenho negligenciado na busca da Tua palavra, tenho negligenciado na vida de oração, tenho negligenciado como ministro, Senhor, no cumprimento da Tua vontade. Eu tenho negligenciado, Senhor, quem sabe como líder. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Abre Teu coração agora, fala para o Senhor, confessa, gera espaço para Deus manifestar o novo na tua vida nessa hora. Faz isso diante do Senhor. Diga, Senhor, eu quero abrir, eu quero tirar a imundícia, Senhor. Eu quero tirar o que é desaprovado, Senhor. Vem o Teu nome para o louvor da Tua glória. Vem limpar, Senhor, vem limpar, Senhor, como Tu fizeste naquele dia, ó Deus. Vem limpar, Senhor, o templo. Vem limpar, Senhor, o templo. Ó Deus, as portas estão abertas a Ti, Senhor. Portas de entendimento, portas do coração. Vem limpar, Senhor. Ó Jesus, Tu és o nosso sumo sacerdote. Vem, Senhor. Ó Deus. Diga, eu preciso de Ti. Preciso de Ti, Senhor.
Para receber, porque é o novo de Deus. Lembra? É plenitude do Espírito. É plenitude do Espírito, porque o Espírito de Deus não é derramado por medida. É plenitude do Espírito, vida de Deus sobre nós. Recebe, recebe, recebe. Oh Deus, graça do Senhor. Oh Deus, poder do Senhor sobre ti. Recebe, filho e filha. Deus, tu sabes, Senhor. Recebe plenitude do Espírito, graça de Deus. Oh, aleluia. Capacitação do alto para cumprir essa proposta de vida que não se detém no momento. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Sim, Senhor. Senhor, aleluia, Senhor, eu te anelo, diga, eu preciso de ti, Senhor, convidar o Júnior para orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É graça de Deus sobre nós. É graça de Deus. Aleluia. Estamos diante de ti, Senhor. Tu és o Deus altíssimo e tremendo. Aleluia, Tu és Pai. o Todo-Poderoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Senhor, estamos diante da tua presença. Senhor, meu Pai, meu Pai, Senhor, estamos aguardando, Senhor, o teu mover cada dia em nossas vidas, oh Pai, Senhor, Senhor Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai.
és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Levantai-vos, amados e amadas. Obrigado, Senhor. E aqui mesmo onde Obrigado, nós estamos, Deus. nós vamos orar, Pai. encerrando este momento Obrigado, Pai. de adoração, Aleluia. compartilhar de coração diante de Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Abraça o irmão que está do seu lado, diga, você é abençoado por Deus. Aleluia. A graça de Deus está sobre ti. Aleluia. Vamos aqui como nós estamos, vamos abraçar uns aos outros assim mesmo de lado e vamos orar, vamos encerrar esse momento orando. Eu quero dizer para você, por favor, querido, essa é uma proposta de vida, não é um momento, entende? Deus não planejou um momento de altar para você, um momento de oração, um momento de palavra, um momento de louvor. Deus planejou uma vida de oração, uma vida de altar, uma vida de louvor para você. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deus tem a expectativa de que você saia daqui, mas saia disposto a viver assim, na presença dEle, como ministro, para servi-lo continuamente. Amém? Vamos estar então orando. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor! Aleluia! Digno, Senhor! Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia! Amém. Que a bênção de Deus que está sobre nós neste lugar fortaleça e permaneça sobre a sua vida durante todo o restante desse encontro e que você saia daqui marcado pela graça do Senhor, com uma aliança no dedo, numa proposta de vida diferente, quem sabe daquela que você tem vivido, ou renovando a disposição do seu coração. Amém? Quero só dizer para você que, eu não sei se o Júnior já chegou a falar, falou lá com a liderança. Quero só dizer, nós temos nosso ministério, nós temos 4 CDs, mas nós temos aqui conosco apenas 3 dos nossos CDs. São cânticos que Deus tem colocado no nosso coração. Se você desejar adquirir, fique à vontade para fazê-lo. Toque de Poder 2, Toque de Poder 3. E tem o Gerações, é um CD acústico, né? O CD mais novo do ministério, acústico, que foi lançado agora, com cânticos da tradição da igreja, né? Então, tem a partir do inário evangélico, para aqueles que conhecem, há cânticos da caminhada da igreja, como Deus enviou o seu Filho amado, Tu és fiel, Senhor, e alguns cânticos assim. Então, se você desejar adquirir, fique à vontade para fazê-lo, vai estar sendo exposto aí, o Júnior deve estar vendo, está lá embaixo já com o pessoal aí do encontro. Quando lembrarem de nós, não esqueçam de orar por nós, tá bom? Ministério Toque de Poder, orem por nós. Nós temos estado por aí, assim como esses homens e poucas, mas mulheres também, de Deus, que estão aqui no meio, né? Ministrando sobre a vida de vocês. Orem por nós. E nos abençoe em nome de Jesus, porque onde nós estivermos, nós vamos estar em o nome de Jesus. Aí Deus vai unir céu e terra e vai nos abençoar onde nós estivermos, amém? Sinta-se todos cheirados em Cristo Jesus, tá bom? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e cremos plenamente
naquilo que Deus tem planejado e que será realizado através da vida de vocês, tá? Que Deus continue abençoando. Vai na bênção. Vai comer agora, tá bom? Tchau, paz.